Irmãos, eu vim encorajado a ministrar para os irmãos hoje a respeito de jejum. Amém, irmãos? Os irmãos sabem, quando nós estamos em culto, você espera que o pastor pregue. E eu queria pedir a paciência para os irmãos, porque eu vim disposto a transformar a nossa igreja hoje em sala de aula e ensinar para os irmãos um pouco a respeito de jejum ao invés de pregar. Amém, irmãos? No jejum de 40 horas, alguns irmãos me escreveram no WhatsApp perguntas. E então nós às vezes partimos da premissa que todos os irmãos entendem jejum, sabem como jejuar. Então, se o Senhor me der graça, agora são 6:55. Eu pretendo ministrar hoje uns 50 minutos. Abri aqui para os irmãos fazerem perguntas, então vou pedir para os irmãos lá da mesa me prepararem microfone para que ele possa circular. De antemão, queria convidar você a ser ousado e perguntar, caso queira. Eu vou responder e eu estou aqui, o meu encargo hoje é motivar e esclarecer a respeito do jejum. Não sei se o som está um pouco alto para mim. Está para os irmãos também? Está muito alto. Está muito alto. Aleluia. É a frente, tá? Aqui atrás está bom. Aleluia. Melhorou, irmãos? Melhorou? Melhor? Amém. Então, eu queria responder essas perguntas. Eu vou dizer para os irmãos, no meio de tanta gente como nós estamos aqui, é provável que a gente se acanhe com perguntar. Mas eu queria pedir que você perguntasse, de verdade. Todo o meu coração queria pedir que você perguntasse. Porque isso vai ser muito bom. E eu quero te motivar e te esclarecer para que amanhã, oxalá, todos nós que estamos aqui, pudéssemos jejuar junto. Nós estamos em uma mobilização, todas as nossas igrejas estão jejuando como nós fazemos. Como vinha, nós fazemos 21 dias de jejum a cada semestre. Todo semestre nós jejuamos. Amém? Então eu vou falar pelo que jejuar, como jejuar, onde que está na Bíblia mandando jejuar. E eu vou tentar esclarecer aqui. Não me acho preparado para responder toda pergunta que surgir. Mas se tiver alguma pergunta que eu não souber responder, eu vou guardá-la aqui. E o final de semana que vem, ou durante a semana, eu respondo nos grupos. E todos nós vamos ter esclarecimentos para que todos possamos jejuar. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que esse é um tempo de avançarmos no Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, nós entramos todos os domingos nesse ambiente com expectativas. Ou pelo menos eu oro para que tenhamos vindo com expectativas. Não tem valor para nós chegarmos a esse lugar, Senhor, vazios e desprovidos de um coração que tem fome, que tem sede, que tem um clamor pelo Senhor. Deus, então, talvez o que nos move, Senhor, esse lugar seja curiosidade. Talvez nós queiramos conhecer mais do Senhor. Talvez seja necessidade. Talvez alguém entrou pelas portas desse lugar pedindo ao Senhor uma resposta. Deus, quem sabe nós estamos aqui por compromisso. Mas seja lá qual for o motivo pelo qual nós saímos dos nossos lares, nós separamos para o Senhor a noite dos domingos, para juntos estarmos aqui. Eu sei, Senhor, no meu coração que o Senhor ama essa reunião. Pois a Tua palavra, Senhor, nos ensina a fazê-la. Nós não estamos aqui, Senhor, porque achamos por bem nos reunir. Nós achamos que devemos corresponder ao desafio da Tua palavra. E o Senhor é quem diz que nós não devemos deixar, Senhor, de nos reunir e de cultuar ao Senhor. Quando nós nos achegamos a esse lugar, Jesus, nós estamos aqui como igreja, porque a Tua palavra diz, 2 ou 3 reunidos no Teu nome. Ó Deus, ali o Senhor se faz presente no nosso meio. Ó Deus, eu sei que a Tua presença está em mim, está em nós, está em cada um de nós aqui. Porque um dia, Senhor, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E o Santo dos Santos, Senhor, aquele lugar onde a Arca da Aliança estava e a Tua presença estava sobre a tampa do propiciatório, ali o Senhor se manifestava. Ali a Tua presença deixou de estar, Senhor, naquele ambiente.
e o Senhor veio habitar em mim, Senhor. O Senhor fez da minha vida o teu tabernáculo, fez de cada um de nós a tua morada. Eu te glorifico, como nós louvamos, Senhor, nesse culto. Nós não temos mais medo, nós somos filhos do Senhor. Diz a tua palavra, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Como filhos nós nos achegamos ao Senhor, como diz a tua palavra, nos chegamos confiadamente na graça que temos aprendido, Senhor. No teu sangue que foi vertido, Senhor. Ó Deus, e mesmo nós não merecendo, nós estamos aqui diante do Senhor, prontos para receber, porque sabemos que o Senhor é um Deus sempre pronto a abençoar. Alimenta-nos através do ensino nessa noite. Esclarece-nos, ó Espírito Santo, e à medida que eu compartilho a tua palavra, faz milagres no nosso meio, Senhor. Libera cura no nosso meio, Senhor. Ó Deus, libera a fé, ativa a fé, Senhor, com a tua palavra, porque a tua palavra diz que a fé é ativada quando a tua palavra é liberada. Ó Espírito, enquanto eu falo, eu sei que o Senhor passeia no nosso meio, o Senhor habita em mim, mas o Senhor anda no meio dos teus servos também. Toca e cura, Senhor. Toca e faz milagres. Se alguém entrou com necessidade material e financeira nessa noite, ó Deus, encontra, ó Deus, em nome de Jesus, o currículo desse meu irmão, lá onde ele foi colocado, lá na mesa, Senhor, do responsável do RH daquela empresa. Ó Deus, encontra os currículos que estão na internet. Abra, Senhor, as portas para os teus servos. Senhor, se alguém está aqui representando pessoas que não estão, nós sabemos que o Senhor também não está preso às quatro paredes desse prédio. Vai de encontro, Senhor, a esses que estão enfermos, ó Deus, ou que por qualquer outro motivo não puderam, Senhor, vir. Se algum casal entrou no nosso meio, obrigado, Senhor. Se não entraram em paz nesse ambiente, a tua presença age nesse lugar. Ó Deus, diz a tua palavra, na tua presença, Senhor, a tristeza salta, ela levanta-se exultante, porque o Senhor saiu do sepulcro e conquistou para nós, Senhor, vida abundante. Eu quero declarar restauração no nosso meio. Deus, eu quero te pedir, Senhor, toca as famílias no nosso meio, toca cada área, move no nosso meio, faz milagres. É a minha oração em nome de Jesus. Quantos creem, concordam com essa oração? Diga em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, apaguem para mim essa primeira fileira de luzes aqui para ficar bem claro. Está ruim para quem está na frente? Acho que não, né? Eu vou me propor aqui a basicamente ler o que eu escrevi. Eu fui muito minucioso, mas ainda teria outras coisas a dizer a respeito de jejum. Só que antes de eu dizer isso para os irmãos, eu preciso dizer, esse tipo de coisa que o pastor vai fazer nessa noite é terrível para prestar atenção. Você sabe disso. Eu vou ler para você e você vai ser convidado a prestar atenção enquanto eu falo. E está aqui projetado também para que você acompanhe a leitura. Mas isso, o sono vai querer te pegar. Sim ou não? Não é assim, irmãos? Isso é um pouco mais monótono do que o pastor se mexendo. Mas quando eu falo, no primeiro semestre de 2016... Deus assentou o coração do Flávio um tema para nós estarmos juntos buscando ao Senhor naquele semestre. O semestre era até que a casa esteja cheia. E os irmãos sabem, nós avançamos muitíssimo como igreja e foi o semestre no qual o Senhor abriu essa porta para nós virmos para esse lugar. E quando nós entramos no segundo semestre, nós jejuamos, agora já nesse prédio, e o Senhor nos deu dezenas e dezenas de almas. Nós batizamos muita gente. Aqui de cabeça agora eu não me lembro exatamente quantas pessoas nós batizamos. Mas eu me lembro desse número que só a rede de jovens, em um dos batismos, batizou 38 pessoas. Isso foi muito impactante para mim. Porque eu quero dizer para os irmãos que eu me alegro quando, se você estava afastado do Senhor, ou enfim, eu não sei como você chegou à nossa igreja, se você está voltando, mas meu coração se alegra muito quando nós estamos sendo instrumentos de salvação, amados. Amém? E nós já falando a respeito de graça, nós colocamos alvos diante do Senhor. Eu tenho dito isso aqui
para os irmãos como igreja. E nós batizamos na igreja local também 43 pessoas no primeiro semestre de 2017. E nós batizamos 112 pessoas na nossa supervisão. E foi um semestre que nós avançamos muito, multiplicamos várias das nossas células. Muitos dos irmãos foram levantados como líderes na nossa igreja e nós temos provado avanço. E quando nós entramos esse semestre, o Senhor colocou no meu coração esse tema que nós estamos colocando como alvo nesse segundo semestre, moldados pela graça. E não veio ao meu coração alvo de número para nós orarmos quantas pessoas nós queríamos ganhar, mas veio muito forte ao meu coração orar pelas células, pelo fortalecimento das células, para que as células provem a vida de Deus, para que as células sejam fortalecidas e para que elas se multipliquem. E eu estou com um encargo muito grande da parte do Senhor e eu sei que isso vai acontecer esse semestre também. Daqui até fevereiro, irmãos, de 2018, os irmãos vão ver, vão contemplar o que Deus vai fazer no nosso meio. Nós vamos multiplicar praticamente todas as nossas células e nós nos tornaremos muito maiores do que somos. Amém? Eu tenho dito ao Senhor que daqui a um ano eu quero fazer reuniões com 400 pessoas nesse lugar. Pastor, o senhor só pensa em número? Eu penso muito em número mesmo. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando eu penso numa pessoa salva, eu penso em alguém que foi transformado. Eu penso em alguém que sofreu o impacto da glória de Deus. É alguém que foi transformado pelo Senhor. E o meu coração se alegra por ser instrumento nas mãos do Senhor, juntamente com você que é líder nessa obra, com você que é anfitrião de célula, com você que tem frequentado as células nesse lugar. Amém? Diga isso, tempo de jejum, tempo de guerra. Tempo de jejum é tempo de cura, vamos dizer, tempo de jejum é tempo de cura, é tempo de restauração e é tempo de renovo. Diga, tempo de renovo. Muitos cristãos sinceros, porém, buscam a Deus em jejuns muitas vezes sem propósitos, muitas vezes indo até contra os princípios bíblicos. O jejum não muda a Deus. Olhe para a pessoa que está à sua direita e diga assim, meu irmão, o jejum não muda o coração de Deus. O jejum te muda. Muito bem. O jejum não muda Deus, nós sabemos isso. No jejum somos nós quem somos transformados por Deus. O jejum revoluciona a nossa vida espiritual e nos faz mais sensíveis à doce e poderosa presença do Espírito Santo em nossas vidas. O tempo dessa consagração também é tempo de guerra. O jejum é como uma bomba atômica dada pelo Senhor para destruir as fortalezas espirituais do diabo e liberar um grande despertamento espiritual e uma grande colheita em todo o mundo. Diga assim, o jejum é uma bomba atômica nas mãos do Espírito de Deus. Eu creio que Deus está por derramar uma inundação do seu poder que resultará na salvação de milhares de vidas. Quantos podem dizer amém? Precisamos receber de Deus um encargo para cumprimento da grande comissão que o Senhor nos deu. Esses dias de jejum serão tempos tremendos diante de Deus. Por isso tenha uma santa expectativa por um mover do Espírito Santo. À medida em que o jejum for avançando, você começará a sentir mais fortemente a presença de Deus. Quantos querem, diga glória a Deus. O Espírito Santo encherá você de uma grande alegria e refrigério como você provou poucas vezes antes. Enquanto nós jejuamos, somos nós, é o nosso espírito que fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém, irmãos? Portanto, quando nós estamos jejuando, nós estamos realmente nos enfraquecendo no corpo, mas nosso espírito humano está sendo fortalecido. Sua fé será grandemente liberada e uma forte sensibilidade espiritual permitirá o fluir da unção do Senhor. Na palavra de Deus, o jejum se refere à abstenção de alimentos para a finalidade espiritual. Amém? O que é jejum, pastor? Jejum, de uma maneira muito simplista, é a abstenção de alimentos. Amém? Eu tenho um conhecido, uma pessoa que é até da minha família, quando ela vai fazer jejum,
Ela fala assim, eu jejuo 8 horas por dia. Eu começo meu jejum meia-noite e entrego 8 da manhã. Ok, quando você vai fazer um exame de sangue e o médico fala para você, fique 12 horas em jejum, você muitas vezes interrompe e a sua última dieta é às 20 horas. E aí você vai fazer o exame 8 da manhã e você ficou 12 horas em jejum, sim ou não, igreja? Mas o jejum, para ser bíblico, irmãos, ele necessariamente envolve que você se abstenha de uma refeição que você faz normalmente. Então o jejum desse irmão, se ele está jejuando 12 horas, a partir das 20 horas, 19 horas ele janta. Uma pessoa normal, se a gente, na maioria de nós, come aqui 3. Irmão, se tem alguém aqui no nosso meio comendo 4, 5 vezes por dia, você é um marajá. Amém? O comum no nosso meio é isso mesmo. E o saudável seria 19 horas, você está tomando a última refeição mesmo. Ser uma refeição um pouco mais leve, não é assim na minha casa, eu gosto de jantar. Mas normalmente você que é um pouco mais disciplinado, essa refeição seria um pouco mais leve mesmo. Já não se toma mais água depois das 18 horas, para evitar de fazer pipi à noite, para você ter uma noite tranquila. Amém? Então é assim mesmo. Então você tem que fazer uma abstenção. Se o irmão está começando meia-noite, entregando às 8, e está fazendo um jejum, irmãos? Não está fazendo. Eu respeito a fé dos irmãos, mas eu vim aqui para ensinar. Amém? Jejum necessariamente implica em que você se abstenha de alimentos. Eu tenho uma outra pessoa do meu círculo íntimo de relacionamento, quando ela faz jejum, ela abre mão da TV e do Facebook. Então ela até sai do Facebook no celular e ela fala, estou jejuando TV e Facebook. Amém? Nós vamos ver que é recomendável que você diminua um pouco essas coisas e possa usar esse tempo de repente para se consagrar nesses 21 dias. Mas eu quero dizer para os irmãos, jejum é a abstenção de alimentos. Amém? Então a pessoa cortou o Jornal Nacional, cortou o Facebook, biblicamente falando, ela não está fazendo jejum. Amém, irmãos? Jejum também não é uma dieta para propósitos físicos. O jejum é extremamente benéfico, irmãos. Mais do que você possa imaginar. Se você acompanhar o Dr. Lair Ribeiro na internet, não é crente, me parece até que é um ateu, mas ele vai falar sobre a prática de se abster-se durante determinados períodos e você vai aprender que é extremamente saudável. Mas não é uma dieta para perder peso. Se você entrar com esse propósito consagrando, você não está. Então esse jejum não é um jejum espiritual. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. O jejum bíblico sempre é a abstenção de alimentos e se concentra em finalidades espirituais. Por que o jejum é tão criticado? Os irmãos muitas vezes vão falar com alguém de outra igreja e as pessoas criticam os cristãos que jejuam no nosso tempo. A mente de algumas pessoas entende o jejum a ser associado a práticas ascéticas. Diga, ascéticas. O que são práticas ascéticas, pastor? O asceticismo é tentar agradar a Deus às custas de sacrifício com o corpo. O excesso de extremismo praticados na Idade Média, principalmente pela Igreja Católica, produziram uma resistência na maioria dos cristãos hoje. E eu coloquei 2 exemplos do que esses irmãos faziam. Os monges, eles muitas vezes deixavam a sua habitação comum e passavam vários dias em consagração, dormindo em túmulos. Devotos de santos subiram muitas vezes escadas em igreja. É provável que aqui no nosso meio alguém já tenha feito isso. Foi lá para Aparecida do Norte, subiu de joelhos a escadaria. E isso são práticas ascéticas, são práticas onde eu estou subjugando meu corpo, procurando agradar a Deus. E isso não é ensino bíblico, irmãos. O jejum não é para que Deus se agrade mais de nós. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Quero dizer algo para os irmãos que talvez seja complexo para nós entendermos, porque muitas vezes nós até falamos o contrário.
O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Não sei quantos entenderam isso, mas o pastor Daniel ministrou isso aqui na conferência. O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Diga assim: eu preciso crer na obra do Calvário. Só isso, pastor? Diga só isso. Se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé na obra do Calvário. As pessoas lá no mundo, elas botam fé no próprio taco. Elas falam assim: eu vou conseguir porque eu tenho fé, eu sou esforçado, eu vou conseguir. Essa fé é boa? Diga sim. Mas essa fé agrada a Deus? Fé no próprio taco, fé na própria capacidade, isso não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé que você deposita no Filho Jesus, que Ele morreu por você. Amém? Se você chegou todo desconcertado nessa noite, mas você crê que o sangue foi derramado, você agrada a Deus quando você aceita o perdão. É isso que eu preciso fazer para agradar a Deus. E mais nada, isso e ponto final. Ah, então eu não preciso dizimar nessa obra para Deus se agradar de mim. Veja, irmão, se você crê em Jesus, você não precisa fazer mais nada para Deus se agradar. Amém, irmãos? Porque a questão aqui é eu me agradando de Deus agora. O salmista Davi falou assim, ó: deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Essa que é a verdade básica. Eu agrado a Deus crendo no Filho. E sou fortalecido pelo Senhor e vivo uma vida abundante à medida que eu me agrado dEle. Então, por exemplo, alguém oferece o seu dízimo e a sua oferta aqui para que o Evangelho avance. Porque nós nos agradamos do Evangelho que nos alcançou do mundo e nos trouxe para perto. Então, quando eu coloco o meu dinheiro no gasofilácio, eu estou financiando a obra de Deus para que ela continue. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Isso aqui é eu me agradando do Evangelho, tendo eu prazer do Evangelho, participando do Evangelho. Isso abre portas? Abre. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas não é uma questão de eu não dar que eu estou desagradando o Senhor. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Estão entendendo mesmo, igreja? Então eu não estou jejuando para agradar a Deus. Eu estou jejuando para massacrar a minha carne que fica dentro de mim, viva demais e me impede muitas vezes de compreender o propósito do Senhor. É eu me agradando do Senhor, porque eu quero me tornar mais sensível à sua doce voz. Porque eu quero ser guiado por Ele, eu quero viver uma vida abundante. Amém? Porque para alguns está relacionado com o farisaísmo. Toda prática religiosa que perde o seu poder espiritual torna-se apenas um ritual exterior e vazio. Muitos, temendo o legalismo, evitam o jejum. Muitos têm medo de terem problemas físicos no jejum e por isso não jejuam. Vivemos em um mundo onde o prazer, a busca pelo prazer e a busca pelo conforto é o alvo máximo. E muitos temem morrer de inanição se não comerem pelo menos 3 vezes ao dia. Amém? Mas isso aqui é uma prática ocidental, viu, irmãos? Em muitos países as pessoas não têm nem condições de se alimentar. Em muitos países as pessoas não têm condição de fazer uma refeição decente. Amém? Nós estamos, talvez não todos, mas eu me encaixo aqui, estamos obesos porque comemos mal. Não comemos bem. E a maioria do que comemos, irmãos, comemos hoje tudo errado. Porque saiba, se a sua refeição é muito regradinha, se você é aquele que coloca muito verde no seu prato, você faz uma boa coisa. Mas eu quero dizer para os irmãos, nós comemos as verduras cheias de agrotóxico. A água cheia de metais pesados. Se o seu organismo já tem uma predisposição ao câncer, os estudiosos dizem que você pode aguçar a tendência do câncer se alimentando de verdura. Ah, pastor, não brinca, eu já não gostava, aí que eu não vou comer mesmo. A Coca-Cola é pior ainda. E aí o irmão corta o refrigerante e fala assim, eu vou tomar o suco de caixinha. Irmão, suco de caixinha, olha do lado do suco de caixinha e vê a taxa de cálcio. Aí eu estou dizendo o que dizem, porque eu não sou nutrólogo, né? Não estou falando com conhecimento de causa, não. Eu estou falando o que estão dizendo, eu estou repetindo igual um papagaio aqui. Mas diz que uma caixinha de suco
25% é açúcar branco. Então você não está fazendo um bom serviço cortando o Guaraná, a Coca-Cola, substituindo pelo suco. Vou tomar água, estou fazendo melhor? Está fazendo bem melhor, mas aí cai no metais pesados, né, pastor? É terrível, né, irmãos? Então eu quero dizer para você que você não vai morrer se você parar de comer um pouco essa comida cheia de agrotóxico, não. Amém, irmãos? Amém? Por que muitos não jejuam? Uma compreensão errada da graça de Deus. Muitos dizem, Jesus já fez sacrifício, eu não preciso fazer mais nenhum sacrifício. Quantos já ouviram isso aqui? Deixa eu ver. Jesus já fez todo sacrifício, para que eu preciso fazer sacrifício? Os irmãos já ouviram falar que ainda existe uma cruz que é para nós carregarmos? Os irmãos sabiam que o próprio Jesus falou, olha, aquele que crê em mim agora tome a sua própria cruz e me siga? Não é que é para a gente morrer, mas tem alguma coisa que nós vamos deixar, irmãos. E essa é a graça. Qual que é a graça, pastor? Não notei. A graça é estar inserido. A graça é ter sido alcançado. Amém, irmãos? Irmãos, Deus teve tanta graça e misericórdia. Eu não vou dizer para os irmãos, eu não sei o que Deus achou mais em mim do que em você. Mas o Senhor se revelou a mim, eu tinha 7 anos de idade. 7 aninhos. 7 aninhos. Se você não viveu no mundo, fez toda a sorte de coisa errada, eu quero dizer, eu fui livrado de tudo isso. Eu nunca vivi no mundo. O que eu vivi no mundo é, se eu contar aqui, os irmãos vão começar a rir. Não fiz nada. Deus me livrou completamente. Muitos de nós estão chegando cedo aqui, estão chegando, não teve uma experiência sexual no mundo. Glória a Deus por isso. Isso é muita graça. Já tem gente que chega do mundo, já está no 2º, 3º, 4º casamento. Aí ele chega aqui no nosso meio, a gente ensina que divórcio não era bom ter nem tido o primeiro. Mas você está no 2º casamento, fica na graça de Jesus, mas não separa dessa mulher não, filho. Ame ela. Mas eu quero dizer, pela graça de Deus, eu tive a graça de conhecer a Sueli na primeira vez. Foi maior a graça para mim do que para nós, muitas vezes. Já o outro foi muito longe, mas o Senhor faz a graça superabundar justamente na área onde o diabo roubava. E é uma graça diferenciada. A graça é grande, mas isso não significa que nós não temos nenhum preço a pagar. Não temos nenhum preço a pagar pela salvação. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Pela salvação não há mais nenhum preço. Mas para o demais, Deus propõe um preço que é da graça dele, que nós precisamos, inclusive, para pagar esse preço que o Senhor nos propõe. O jejum é obrigatório, pastor? Os irmãos estão cansadinhos de me ouvir? Não, tá sendo bênção. Jejum é obrigatório. O ensino de Jesus em Mateus 6, irmãos. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus é aquele capítulo onde Jesus ensinou os discípulos a orar. Alguém disse a Jesus, Jesus ensina-nos a orar. E ele responde e fala, olha, quando vocês chegarem ao Pai, digam assim, Pai nosso que estais no céu, e segue. Logo após, Jesus fala o seguinte, quando você orar, ore em secreto. Irmãos, orar em secreto não significa que nós não podemos orar em público. Haja vista esse mesmo Jesus que ensina aqui a orar em secreto, é ele que ensina lá em Mateus 18, que quando nós oramos juntos, quando nós concordarmos a respeito de algo, aquilo está sendo liberado no reino. Veja, se eu oro com o Murilo agora, essa oração não é mais secreta, porque essa oração se tornou conhecida do Murilo. Orar em secreto significa orar no Senhor, orar para o Senhor e não para você ver. Alguém subir aqui e orar para as pessoas olhar e você ficar encantado. Que irmão que ora maravilhoso. Que irmão poderoso na oração dele. É isso que Jesus estava ensinando. Da mesma maneira, Jesus estava dizendo aqui em Mateus 6, 16 a 18. E quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai
que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quantos creem? Diga aleluia. O que Jesus está dizendo aqui? Também está dizendo que ninguém pode saber que você está jejuando? Também não é isso. Mas a Bíblia está dizendo que não tem nenhum valor você ficar dizendo para as pessoas: olha, eu estou jejuando, hein? Com a finalidade de se tornar admirado dessa pessoa. Ou vamos imaginar aqui que o Vitor trouxe uma causa dele. E aí eu querendo ganhar o coração dele, eu falo assim: olha, você me compartilhou aquela situação, eu estou jejuando por você. Às vezes um líder de célula pode, muitas vezes, usar esse expediente para querer dizer: anda comigo, vale a pena andar comigo. Porque eu jejuo por você, eu pago um preço por você. Sabe que muitas vezes, até inocentemente, nós tentamos comprar o interesse das pessoas para estarem próximas a nós, né, irmãos? Isso é um vazio de alma tremendo. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que isso, você pode ganhar o coração do Vitor. Com Deus você não ganhou ponto nenhum se você fez nessa atitude, nessa disposição. Então ele está dizendo: olha, consagre-se para o Senhor. Nesse momento Jesus está dizendo para nós: olha, quando você jejua, o Senhor recebe. Quando você jejua diante dele, a sua oração chega. E o Senhor vai agir. Ele está falando: você será recompensado publicamente. Amém, irmãos? Jamais passou pela cabeça de nenhum líder religioso a ideia de que a oração e a oferta, porque nesse mesmo capítulo, é o mesmo capítulo onde a partir do verso 19, Jesus está falando: não ajunteis tesouros na terra. Nunca passou por um líder religioso que falar a respeito de oração ou falar a respeito de oferta seriam opcionais. Irmãos, nunca houve em nenhuma fase da igreja ninguém que questionasse se o dízimo é neotestamentário ou não. Nós estamos vivendo num tempo onde tem diversos líderes que estão se levantando para falar contra o dízimo, por exemplo. Mas isso é porque os seus corações se distanciaram de Deus. Amém? E aí eles querem pregar para uma geração que vai se distanciando do Senhor também. Nunca passou na cabeça de ninguém que a ideia de orar fosse opcional. Nunca passou pela cabeça de ninguém que a ideia de ofertar, dizimar, fosse opcional. Por isso Jesus estava dizendo também que o jejum não é opcional. Ele está dizendo que é obrigatório? Diga não. Mas também não está dizendo que é opcional. Como que eu resolvo essa equação, irmãos? Jesus não está dizendo que você obrigatoriamente tem que jejuar todo dia. Jesus não está tampouco dizendo que tem que jejuar toda semana. Nem mesmo dizendo que você tem que jejuar uma vez ao mês. Mas ele está dizendo assim: olha, o crente espiritual deveria ter uma prática de jejum em secreto. Quantos entenderam? Não é obrigatório, mas é uma disciplina espiritual boa para o seu desenvolvimento. Amém, irmãos? Não era a intenção do Senhor rejeitar ou desprezar o jejum. Sua intenção era restaurar o jejum à forma correta. Em Mateus 9:15, ele disse que depois que o noivo fosse tirado, os discípulos jejuariam. Esta é a mais importante declaração de Jesus sobre os cristãos deverem ou não deverem jejuar. Mateus 9:15 diz assim... Perdão. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, os mestres da lei se aproximaram de Jesus, e esses mestres perguntaram: Jesus, nós devemos jejuar? Jesus responde. Mais à frente os mestres chegam e falam assim: mas por que então os seus discípulos não jejuam? E Jesus está falando o seguinte: olha, se você vai a uma festa de casamento, se você quis ir a uma festa de casamento, não convém que você fique dando uma de santarrão lá, negando tudo que o garçom está passando agora, oferecendo a você e dizendo: eu estou em jejum, por isso não posso comer. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então, se você está em consagração, não vá à festa do casamento. Vá na cerimônia e volta para casa.
Você não vai ganhar ponto com ninguém, todo mundo passando ali e sabendo, não, estou em jejum. Por quem? Pelos noivos. Jesus diz, não é assim. Eu sou o noivo, agora estão comigo, então eles não jejum. Mas está chegando o tempo em que eu vou me ausentar deles. Nesses dias eles hão de jejuar. Amém, irmãos? Qual é a motivação pelo qual nós devemos jejuar, pastor? Amém? Quando Jesus tratou do jejum, ele se preocupou com a questão dos motivos. Os motivos, o que está por trás, o que te move a jejuar é tão importante como o fato de você estar jejuando. Não podemos pensar que o jejum tenha o poder de mudar a Deus ou forçá-lo a algo que ele não quer fazer. Já disse que não vai fazer. O jejum não tem esse poder. Precisamos entender que o jejum está centrado em Deus. E aqui existem algumas passagens que diz que o jejum são inclusive uma expressão de adoração. A profetisa Ana adorava, a Bíblia diz em Lucas 2,37, com os jejuns. A Bíblia diz em Atos 13:2, servimos ao Senhor com jejuns como os profetas e os mestres de Antioquia. Zacarias 7:5, Deus pergunta, para quem é o vosso jejum? Está aqui o texto. Fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito para mim? Então o Senhor está questionando a motivação do coração do povo de Israel para o profeta Zacarias confrontar o povo. Vocês estão fazendo disso aí uma religiosidade? Ou vocês estão me buscando? É a minha face que vocês estão querendo ver? Porque se vocês não buscarem a minha face não será revelada. Amém, irmãos? No jejum nos libertamos de coisas que tentam nos escravizar. 1 Coríntios 6,12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Irmãos, o Dr. Elmer Towns, ele é um escritor, escreveu um livro chamado Jejum, uma revolução espiritual na vida do cristão. Amém? Tem esse também, até ao final de preparar o esboço, tem um outro livro muito bom, que é indicado quando nós estudamos vida e disciplina. Os irmãos lembram, os irmãos? Isso. A celebração da disciplina é um livro muito bom, tem um capítulo só sobre jejum, muito bom para nós aprendermos mais ainda. Mas o Dr. Elmer Towns, que escreveu esse livro, cujo título eu cito aqui, a respeito de jejum, ele fala a respeito do texto de Isaías 58. Está aqui o texto de Isaías 58. Os irmãos estão com sono? Hã? Sim, a Dani falou que sim. Amém? Daqui a pouquinho, se der apertar mais o sono, tem uma estratégia para quebrar o sono. Eu estou dando aula para a igreja aqui. Amém, amados? Irmãos, tem dia que a gente vem para o culto, a gente pula, salta e é de Deus, diga sim. É maravilhoso se nós tivermos dias onde o Senhor nos confronta tanto que a gente sai rápido, com vergonha. É ótimo, porque Deus nos bateu e a gente foi corrigido, porque Deus também nos corrige porque nos ama, sim ou não? E algo que Deus capacitou Jesus para fazer muito no seu ministério foi para ensinar. Então hoje eu estou aqui ensinando, é um estilo um pouco diferente, quero que os irmãos continuem com paciência, daqui a pouco nós terminamos. O verdadeiro jejum é o título de Isaías 58, que diz assim: o Senhor Deus diz, grite com toda a força sem parar. Grite alto como se fosse trombeta. Anuncie o meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Vocês estão me acompanhando? Diga aleluia. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade. Esse texto de Isaías 58 está na Nova Tradução da Linguagem de hoje, se você quiser conferir em casa, amém? Como se fossem um povo que faz o que é direito e não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas, estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso?
Mas o Senhor responde, presta atenção, vou dar uma pausa para a gente entender o texto. No tempo de Isaías, o povo estava parando de jejuar, porque eles diziam o seguinte: nós estamos jejuando e colocando o propósito diante do Senhor, mas quando entregamos a nossa consagração, nós notamos que não acontece nada. Então por que ensinamos os nossos filhos a jejuarem? Quantos estão entendendo? Diga aleluia. E o Senhor vai responder através do profeta para a nação. O problema não é Deus não estar respondendo. O problema é que ele não está encontrando a motivação correta. E porque vocês não estão jejuando com a motivação correta, os céus se fecharam. Então a questão não é que vocês não jejuarem, deixarem de jejuar porque o jejum não tem poder. O problema é que vocês estão deixando de experimentar o poder extraordinário do jejum porque estão jejuando errado. E o Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum de vocês, vocês cuidam dos seus negócios, exploram seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as vossas orações? Isso é Deus questionando o povo através do profeta Isaías. O que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome simplesmente? É isso que o Senhor está falando, tá, irmãos? Que se curvem como um bambu, que percam peso, que fiquem magrinhos como um bambu, fiquem igual o Cleiton de Paula. Tô brincando, te amo. Amém? Aleluia. Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas, porque tinha gente que fazia isso. Muitas vezes você viu, inclusive, os profetas tirando vestes normais e se vestindo de saco, em sinal de humilhação, deitando em cima de cinzas. E o Senhor não está dizendo que ele não estava recebendo aquilo. Ele está dizendo: olha, quando vocês fazem isso brigando, discutindo, os interesses de vocês são só os próprios interesses de vocês. É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. Vamos dizer isso? Diga: soltem aqueles que foram presos injustamente. Que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer. Diga: o peso que os faz sofrer. Que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos. Diga: coloquem em liberdade os cativos. E que acabem com todo tipo de escravidão. É isso que Jesus está dizendo. O Senhor está falando através do profeta Isaías. O jejum que me agrada é que vocês repartam a comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a minha luz brilhará como o sol, e logo vocês ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração no meio de vocês, com todas as ameaças e xingamentos no meio de vocês, a palavra está dizendo aqui, olha, acabem com a linguagem profana, os palavrões, as gírias maliciosas, mudem o falar de vocês enquanto vocês estão em jejum. Se derem comida aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual ao meio-dia. O Senhor manifestará a luz. O verso 11 é um dos versos que eu mais gosto na Bíblia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer. Farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês são um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. É aquele verso, muitas vezes eu pego o irmão de lado e profetizo esse texto aqui, né? O Senhor nos guiará continuamente, fartará a nossa alma em lugares secos, né? Fortalecerá os nossos ossos, seremos como jardins regados, mananciais de águas que nunca cessam. É na versão Almeida Revista e Corrigida. Em cima dos alicerces antigos vocês reconstruirão cidades que têm sido arrasadas.
vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que têm caído. Amém, irmãos? Irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor não está dizendo que não aceita jejum. O Senhor não está abolindo o jejum de adoração. O Senhor não está transformando o nosso evangelho somente num evangelho social. Isto é, o que é o evangelho social? Tem gente que acha que evangelho é só quando você dá comida para o faminto, é quando você tira o mendigo da rua. Isso é de Deus? Diga sim. Mas não é só isso o evangelho, irmãos. O evangelho é poder de Deus para a transformação da pessoa. Não adianta nós tirarmos o mendigo da rua e não tirar a rua de dentro do mendigo. E eu vou dizer para os irmãos, genuinamente aquele que tem poder de tirar a rua definitivamente, o pecado de dentro do homem é só Jesus Cristo. A pessoa pode deixar de ser miserável, mas ela vai se tornar avarenta, porque agora prosperou e ama o dinheiro. O mundo está dentro dela. Quem transforma verdadeiramente só Cristo. Quantos entenderam? Diga aleluia. Então ele está dizendo, na verdade, não que nós devemos fazer tão somente essas coisas, mas está dizendo que dias de jejum são dias de quebrar o egoísmo. Deixar de se preocupar somente com o seu próprio ventre, comer só você e os outros que se lasquem. Se nós estivermos jejuando dessa maneira egoísta, somente para sermos respondidos nos nossos próprios alvos, que o meu filho se converta, que Deus abra uma porta para eu prosperar, que eu faça inglês, que eu me forme, que eu me desenvolva na empresa, que a minha familiar seja curado. Eu no centro. E você não colocar o Senhor, não colocar o outro no centro, não quebrar o egoísmo, esse jejum, não está sendo uma adoração diante do Senhor. É isso que o profeta Isaías está falando. Quem entendeu, diga aleluia. O Dr. Elmer Talmes, baseado no Isaías 58, ele diz sobre 3 jejuns. Ele fala o jejum do discípulo. Diga isso, o jejum do discípulo. O jejum do discípulo é quando a Bíblia diz em Isaías 58 que o jejum é poderoso para soltar as ligaduras da impiedade. Vamos dizer isso? Ligaduras da impiedade. Na nova tradução da linguagem de hoje, soltar aqueles que foram presos injustamente. Os irmãos repetiram comigo. Pastor, o que é estar preso injustamente? Quantos aqui são justos? Levanta a mão. Levanta a mão bem alta, deixa eu ver. Você é justo, levanta a mão bem alta. Amém, glória a Deus. Pode baixar, para despertar você. Por que você é justo? Alguém responda, por favor. Porque nós somos justificados pelo sangue, amém? Vários irmãos falaram, não é verdade, irmãos? Agora, se nós somos justos, se o Senhor Jesus morreu por nós para nos libertar, é justo continuarmos presos na nova vida? Quantos acham que sim? Levanta a mão. É justo continuar preso, irmãos? Não é justo. Então soltar as ligaduras da impiedade é quando alguém está sendo solto de coisas nas quais está preso, mesmo Jesus já tendo morrido para você ser liberto. Então eu coloquei aqui algumas coisas que podem ser ligaduras de impiedade. Pornografia é ligadura de impiedade. Alguém que é viciado em pornografia está preso a algo injustamente, porque ele já creu em Cristo e já deveria ter sido liberto. Quantos entenderam? Diga aleluia. Hábito de mentir. Só continua mentindo. Que diz respeito ao novo homem. Amém? Nós de vez em quando soltamos uma mentirinha. É feio pra caramba. Não deveria ser assim. Mas não estou falando disso não. Estou falando de gente que continua escravo da mentira. O cara solta uma mentira ali, solta outra mentira ali. Irmãos, tem gente que consegue honrar nenhuma palavra que dá. Nenhuma palavra que dá. Eu fico preocupado com a minha palavra, irmãos. Fico preocupado. Eu dei a palavra que ia viajar essa semana. Então eu pedi até oferta aqui de palco. E não deu certo a viagem. Aí eu mandei um áudio, eu mandei e falei, olha, eu te devolvo o dinheiro. E estou falando aqui publicamente, não vou falar os nomes dos irmãos. Mas o dinheiro eu quero devolver, porque eu não deu para viajar. Eu fui pegar esses 15 livros que o pastor Dene, estou devendo para ele R$300 se nós usarmos aqui. Eu falei, hoje mesmo eu vou pagar. E eu já estava no caminho e só não paguei porque o internet banking não entrou. Porque eu não gosto de ficar devendo.
Se você é alguém que contumaz, pega dinheiro do outro, pega o negócio emprestado, nunca devolve, eu quero dizer para você, você está preso a uma coisa que não deveria ser preso. Porque isso não diz respeito ao novo homem. O novo homem tem caráter de Deus aprovado. Esse é o novo homem. Não estou querendo destruir a reputação de ninguém, mas eu estou dizendo, você deveria jejuar. Esse aqui é o jejum do discípulo. O jejum para se tornar discípulo, para copiar as práticas do mestre, para deixar de ter, porque às vezes você fala assim, pastor, meu problema é o esquecimento. Eu esqueço de pagar os outros. Amém, então jejue para esse esquecimento terminarmos. E expulsa aí esse demônio aí do Alzheimer. Já chega na tua casa hoje, sonda a sua casa, irmãos. Se tem alguma coisa emprestada lá, devolve essa semana, em nome de Jesus. Amém? Temperamento explosivo. Tem a pessoa, se a pessoa fizer um trenzinho, a pessoa está irritada, já sai espraguejando, acabando com todo mundo. Isso aqui é ligadura de impiedade. Você está preso a algo que o Senhor não é. Deus é amoroso, Jesus é suave e manso, a Bíblia diz. O fardo de Jesus é suave. O jugo de Jesus... Não, misturei todos os textos agora, né? É leve e suave, né? Jesus é manso e humilde, ele diz, né? Agora ficou certo, irmãos. Amém? Irmãos, se Jesus é manso e humilde e ele está habitando em nós, como é que nós precisamos ser? Manso e humilde. Aí eu sou irritado, pastor, então jejua e que Deus vai transformar. Não é de Deus, não. Temperamento explosivo. Oh! Não, me segura aqui, senão eu já vou ali. Irmãos, tem gente que sai de um culto abençoado, já está aqui, é fechado no farol, já está abrindo o vidro para xingar irmão. Isso é ligadura de impiedade. Esse Dr. Elmer Towns diz que isso é ligadura da impiedade. Então esse jejum é o jejum que coloca você em liberdade de coisas que você não deveria estar mais preso a essas coisas. Amargura, ressentimento e outras coisas semelhantes. O segundo jejum que ele ensina é o jejum de Esdras. Diga, jejum de Esdras. É o jejum que desfaz as ataduras da servidão. Diga, aleluia. Problemas com os quais o diabo te prende em uma vida de ansiedade, angústia e preocupação. Diga assim, eu não posso aceitar que a minha vida seja cheia de ansiedade, angústia e preocupação. Os irmãos estão suportando me ouvir ainda aí? Irmãos, ansiedade não é de Deus. Se você ler o capítulo 14 do livro de Números, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus se irrita com a ansiedade. Porque ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. Preocupação é do inferno. Eu estou falando isso porque eu vou dizer, tem gente que é tranquilo demais. Não tem preocupação com nada. O mundo está se explodindo. Se você é alguém assim, isso não é de Deus, não. Mas eu quero dizer para você, se você acha que o preocupar está produzindo algo, eu vou dizer para você. Só está produzindo opressão. Deixa eu dizer, pastor, está faltando dinheiro. Eu vou dizer para você, está faltando na sua vida e mais 600 milhões de brasileiros. Verdade, irmãos. Não gostaria de ter esse testemunho, mas eu vou dizer para os irmãos, as contas da igreja nada está em atraso, mas eu pago todas as contas da igreja com o dinheiro que entrou aqui hoje. Ó. Mas está pagando. Nós vamos ter um tempo que nós vamos ser credor, nós vamos comprar terreno para a igreja, mas hoje não é assim. Talvez suas finanças estão igual da igreja, mas você está na bênção, está pagando, não adianta nada ficar preocupado, meu irmão. E eu vou dizer para você, tem um segredo tão tremendo. O mês passado eu fui abençoado de uma maneira tão especial, porque eu falei para o Senhor, não vou ficar ansioso. E eu tenho feito essa disciplina, não vou ficar ansioso por causa das minhas finanças, porque eu tinha um emprego, né? Agora eu vivo pela fé, eu já não tenho mais profissão, irmãos. Eu tenho ofício. Amém? Mudou a minha vida. Eu não sei mais quando vai entrar. Mês passado Deus abençoou, eu disse aqui para os irmãos. Aí o mês passado abençoou, esse mês, hoje eu entrei para ver no dia 15 eu vou receber minha restituição de imposto de renda. Eu falei, oh Deus, esse mês vai ser bom também. Estou tranquilo.
Ah, mas o Senhor tem para receber, mas vou dizer, de alguma maneira é sobrenatural, Deus pode prover. Se você deixar a preocupação, porque a preocupação é falta de fé. Preocupação não é de Deus. Amém? Irmãos casados, deixa eu dizer algo para você. Se você é casado, está preocupada, esposa, fale para o seu marido, estou preocupada, vamos orar juntos. Se vocês servem a Deus juntos, você tem um companheiro para orar, ele tem a obrigação, teu pastor está aqui te contando, em investir no mínimo 5 minutinhos em favor da sua vida. Qual que é a razão da sua preocupação? A minha preocupação é o filho. Ah, ok. Amor, nem queria te falar, mas eu também ando às vezes agitado a minha alma. Mas vamos colocar nossa preocupação diante do Senhor. Afinal de contas, quem ama mais o nosso filho? Nós ou o Senhor? Quem que ama mais? Hã? E aí você precisa descansar, porque eu vou dizer, irmãos, Deus só age quando você entra no descanso. Porque o descanso é fé. Pastor, é sobrenatural isso, é mesmo. Como é que eu faço? Ora até entrar no descanso. Deus está aqui, ó. Mas pastor, daqui, às vezes eu olho para a situação de novo. Então você olhe para a situação e diga para ela, olha, eu só estou te olhando aí, porque eu estou esperando milagre. Você está nas mãos do Senhor. Amém? Tem coisas que dá para eu fazer. Se não tem o que dá para você fazer, meu irmão, coloca a sua preocupação diante do Senhor. Porque a ansiedade é pecado. Amém? E esse é o jejum de Esdras. Por que chama o jejum de Esdras? Porque Esdras 8, 22, 23 diz assim: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, todos que o buscam para o bem. Mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Preste atenção, o que Esdras estava dizendo nesses 2 versículos? Ele estava dizendo, olha, me envergonho de voltar ao rei e pedir de novo algo, porque quando eu fui ao rei, eu pedi que ele me liberasse para a obra que eu tinha que fazer, e disse ao rei que a mão do Senhor era favorável a todos aqueles que buscam. Se é a mão do Senhor que é agora o meu consolo, por que eu vou voltar para o rei pedir um exército? Porque o meu coração Esdras está ansioso, preocupado. Então eu não vou ficar preocupado, não vou ficar ansioso. Eu vou depositar a minha preocupação nas mãos do Senhor através do jejum. Quem está entendendo, diga aleluia. Jejue antes de tomar decisões importantes, como assumir um relacionamento com alguém para o casamento, você que é jovem solteiro. Como fazer um importante investimento, você que está para dar um passo. Alguém me mandou hoje, irmãos, um áudio. Esse áudio veio de fora, não é da igreja local não. Aí essa pessoa dizia assim, pastor, estou com necessidades financeiras, mas essa semana eu fui procurado por uma pessoa que tem uma escola na minha cidade. E essa pessoa disse para mim que ela deseja que eu seja sócio da escola. E aí ela foi falando isso e eu entendi, ela queria ouvir de mim se é de Deus ou não. E aí, pastor? Porque aí eu falei para a pessoa, não tenho dinheiro para investir. E a pessoa falou, te dou 50% aqui na sociedade, você não precisa colocar dinheiro nenhum. Você vem com o seu know-how de ser professora. Aparentemente, irmãos, para mim essa pessoa está sendo abençoada a princípio. Os irmãos concordam comigo? Mas como que eu faço? Vou colocar, não sei como é que tá, o nome da empresa está sujo, tem dívida trabalhista, como é que eu faço? Aí o pessoal mandou áudio porque quer que o pastor Márcio fale. Deixa eu dizer para você o que eu respondi. Eu falei, querida, já tenho até uma impressão do Senhor, mas não vou responder, vai orar. Aproveita, aqui na igreja a gente está começando um jejum amanhã, entra no jejum conosco, jejue 21 dias por isso. Porque se essa pessoa se der mal nesse empreendimento e foi o pastor Márcio que mandou ela fazer, você vai voltar dizendo que eu sou profeta de Baal. Mas se Deus falou para você entrar, você tem a segurança do que Deus falou. Mesmo que houverem dificuldades, você sabe, Deus mandou eu estar aqui. Sim ou não? Deus mandou. Ou o Senhor nunca te colocou numa tempestade, irmãos? Os irmãos sabiam que Jesus colocou os discípulos numa tempestade e não foi com eles? Aí diz a palavra do Senhor que lá, alta madrugada, ele aparece andando, cascando das ondas, andando sobre o mar.
Mas os discípulos, a Bíblia diz, as águas estavam agitadas. E quem foi que colocou eles ali, deixou ele de fora? O próprio Jesus. Falou, entra no barco aí. Se você tem águas agitadas e foi o Senhor que te mandou para o meio do mar, foi o Senhor que mandou você estar aí. Amém, igreja? O jejum de Elias, diga o jejum de Elias. O jejum de Elias é despedaçar todo o jugo. Quantos estão entendendo até agora? Conhecido como jejum de Elias. Aqui não falamos de situações que estão roubando a tua paz. A Bíblia aqui está falando daqueles que estão sofrendo emocionalmente. Então não é uma questão de problemas. O jejum anterior de Esdras era uma preocupação por causa de uma situação. Amém? Você está acordado? O jejum de Esdras, ele estava preocupado porque diante dele haviam circunstâncias desafiadoras. Está faltando dinheiro, está tendo enfermidade, tem alguém te resistindo no emprego. Na sua família, o seu pai não quer mais que você venha na igreja. O seu marido, ele não se converteu, você se converteu, você quer entregar o dízimo, ele é contra. Aí você bateu o pé que pelo menos do seu você vai entregar, ele está começando a discutir com você. Então o jejum de Esdras é para quebrar aquilo lá. Você está preocupado e tem situação para estar preocupado. O jejum de Elias, ele não tinha motivo para estar preocupado, mas ele tem uma angústia interna. É um conflito emocional. É irmãos que estão à beira do início de uma depressão. Por que você está assim? Não sei, pastor. Não sei, eu sei que eu estou ficando sem sono, estou ficando sem fome. Amém, irmãos? Elias passou por isso, irmãos. Elias, no auge do ministério dele, Elias foi um dos profetas mais poderosos do Velho Testamento. A Bíblia diz que quando João Batista começou a ser usado no Novo Testamento, as pessoas achavam que ele é a reencarnação de João Batista. Amém? Irmão, Elias mandou os exércitos de Acabe, que resistiram a ele uma vez, 51. O guarda, o general, mais 50 soldados com eles, vieram afrontando ele e falou, olha, vocês estão me afrontando e não sabem que eu sou servo do Senhor. E aí ele ora e vem fogo do céu, consome os 51. Os irmãos conhecem a história? Quantos conhecem a história? Vem uma segunda situação, um segundo general com mais 50 homens no mesmo coração, afrontando o servo do Senhor. Elias olha para eles. Elias, então, irmãos, a princípio parece não haver um problema de autoestima nele. Ele sabe quem ele é em Deus. E fala, escuta, vocês não estão entendendo, abaixa a crista para falar comigo, seus incircuncisos. Eles estavam na velha aliança, amém? A velha aliança é um pouco mais sangrenta, eles não tinham revelação da graça. Amém? Mas Deus honrou. Veio novamente, então foram 102 mortos, 2 comandantes com 50. Chega o terceiro capitão com mais 50 soldados. Quando ele chega ao pé do monte onde Elias estava orando, ele fala assim, Senhor, eu vim da parte de Acabe, vim buscar o Senhor, mas eu sei que você é homem de Deus. O Senhor caminha debaixo da direção de Deus e eu caminho debaixo da direção do rei. Na sua presença, já 102 homens anteriormente morreram, mas eu quero dizer para o Senhor, eu tenho esposa e tenho filhos. Se eu voltar sem o Senhor, mesmo que não vier fogo do céu, é o rei Acabe que vai me matar e é esses 50 aqui. Então, por favor, eu te peço, o Senhor gentilmente não quer descer conosco e ter uma reunião com Acabe? Então, como você foi mais humilde, eu vou contigo. É esse homem de Deus, cheio de identidade, quem ele é. Agora vem uma mulher, Jezabel, levanta para afrontar, irmãos, ele se enclausura, vai para uma caverna e fala, Senhor, não tem um servo de Deus em Israel, só eu sobrei. E agora eu vou morrer. Irmãos, não tinha motivo para Elias estar assim. Ele estava abatido emocionalmente. Há momentos na sua vida que você pode sofrer isso. O jejum tem o poder de despedaçar esse jugo, esse peso nas suas emoções. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Talvez exista alguém no nosso meio que está falando assim, pastor, eu deveria estar em dias que eu deveria estar celebrando. Está tudo dando certo. Eu não estou conseguindo sentir alegria. Amém? E aí você vem à igreja e você fica mais panicado ainda, porque você descobriu Jesus que é a alegria, mas você não consegue sentir alegria.
Aí você fala, não é possível, eu perdi a salvação. O Espírito Santo foi embora de mim. Eu devo estar em pecado. Mas não é nada disso. É um jugo, é uma opressão maligna. É um investimento do inferno contra a sua vida. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. O jejum tem o poder de quebrar isso. Amém? Irmãos, eu já vi N irmãos, que você está no momento de avançar em Cristo. O seu líder está olhando para você, contando com você para multiplicar a célula. O irmão, em vez de avançar, ele começa a retroagir. Fugindo de Deus, não sei, não aguento, não vou não, não sei, né, não, muita responsabilidade. Quero dizer para você, não é você quem vai trabalhar, filho, é Deus. Amém? Irmãos, quando Deus te chama para fazer algo para Ele quer te abençoar, presta atenção. O nosso Deus, ele vive com prazer de abençoar o cara. Eu sou mais abençoado, com todo respeito aos irmãos do nosso meio. Deus me chamou para queimar os meus carros, queimar a minha fonte de renda. Agora, muitas vezes eu mesmo construí a ideia de que eu ia passar fome. Olha que loucura. Eu devia estar servindo a Alá. Ô crente, o nosso Deus é o Deus da bênção. O nosso Deus não é Alá que quer que você morra, não. Alá quer que você morra. O nosso Deus tem prazer em você, servo do Senhor. O nosso Deus tem prazer em você, serva do Senhor. O nosso Deus tem prazer em você, jovem. O nosso Deus se alegra em você, mesmo que você não esteja ainda tendo força para vencer as dificuldades. Eu quero dizer para você, você é a alegria dele. Sabe por quê? Porque ele diz assim, você estava em trevas, estava indo para o inferno. Eu dei meu filho e morreu por você. Agora você chegou, eu estou feliz em você. Estou feliz em você. Ele está feliz conosco. Amém, irmãos? Outros benefícios da prática do jejum é espizinhar a carne. Isso está lá em 1 Coríntios 9, 27a. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, Paulo diz. Salmo 35, 13b, é uma forma de humilharmos diante do Senhor. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. É uma forma de humilhação diante do Senhor. Então muitas vezes por causa de arrogância e orgulho, a prática de jejum é usada por Deus. Amém? Para nos alinhar ao seu coração. Algumas orientações. Quem entendeu até agora, irmãos? Algumas orientações rapidamente. Por que você está jejuando? Estabeleça os seus alvos. Nós vamos começar amanhã. Estabeleça hoje ainda. Estabeleça os seus alvos com clareza e escreva-os. Ore pela igreja, pelo mover do Espírito em nosso meio. Ore pela salvação de vidas. Eu, como pastor, estou mandando nos grupos da igreja os seguintes alvos. Nós vamos jejuar esses dias. Eu oro que todos nós jejuemos esses dias. Oramos pela unidade em todas as equipes. Esses são alvos de toda a minha supervisão. Então, unidade na cela, unidade na rede, unidade na igreja, unidade na supervisão, unidade no meio da liderança, o meu coração para com os discipuladores dessa igreja, o coração deles para comigo, o nosso coração para com o Senhor. Eu com os líderes comigo, eu com os pastores de igreja. Os pastores de igreja, nós queremos ser um. Então vamos jejuar por isso, para o Senhor produzir uma unidade espiritual. Que antes de um pensar, o outro já viu na frente e falou, nossa, eu estava pensando justamente isso. É uma unidade produzida pelo Espírito. Eu quero que nós jejuemos por isso. Quem entendeu, diga aleluia. Nós vamos orar por espírito de revelação e sabedoria, né? Nós queremos crescer em compreender a palavra, irmãos. Compreender o propósito de Deus. É só com revelação e sabedoria que nós vamos avançar no propósito. Nós vamos encher essa igreja, vamos encher as células, vamos multiplicar. É entendendo as estratégias que vêm do Senhor, por isso esse alvo. Vamos orar por finanças de cada membro, líder de igreja e da obra como um todo. Vamos orar pelo Brasil e pelos nossos governantes. Os irmãos sabem, não param de chegar notícias. Essa semana aquela questão da mala, né, como chama o rapaz? Gedel, né? O Gedel tem um vídeo dele 2 anos atrás, ele falando exatamente disso e condenando os outros porque acharam dinheiro. Né? É um falso, irmão, nunca achou tanto dinheiro em mala. Então precisamos orar pelos nossos governantes.
Eu passei na frente de um viaduto em Santo André, eu a princípio acho que o prefeito é honesto, mas eu fiquei olhando, ponte que caiu, fiquei olhando. Custo da obra, uma ponte para atravessar assim, 3.957, não sei o que, e 11 centavos, perto da sua casa, Valdir. Falei, uma ponte, 3 milhões, Senhor, será que todo esse dinheiro é para a obra? Mas não estou convidando você para duvidar do Paulinho Serra, não. Até a princípio eu tenho ele tem meu coração a princípio, né? Não sou de direita nem de esquerda, viu, irmãos? As duas coisas do inferno, viu? Mas precisamos orar pelos nossos governantes. Alguém fez uma piada, olha, entraram na minha casa e encontraram minha mala com dinheiro também. Tinha uma mala aberta com R$2 dentro. Eu falei, não vou mandar nos grupos da igreja, porque eu sou pastor. Às vezes vão falar, o pastor zoando aqui com a situação do Brasil, é terrível, né? Vamos jejuar por isso, amém, irmãos? Eu quero que você jejue não só pelas suas finanças, ore pelas finanças de todo o rebanho. Todos nós. Amém, irmãos? Não é para orar só pelas minhas, ou pelas suas só, ou pelo seu líder só. Vamos orar por toda a nossa supervisão, todos os nossos membros nesses dias, amém? Vamos colocar as nossas finanças diante do Senhor. Quando você desejar algo para você nesses dias, ore por todo mundo. Então vamos supor, Senhor, tem uma porta que está por se abrir, um novo negócio. Você vai orar, em vez de orar só pelo seu, você vai orar, Senhor, todos os novos negócios que estão para se abrir, nós declaramos liberados em nome de Jesus. Não ore só pelo seu. Quantos estão entendendo? Nós vamos prosperar no meio da crise, irmãos. Ore pelo trabalho de crianças na igreja, de jovens e adultos em nossa igreja. O responsável pelo trabalho de crianças na nossa igreja é minha esposa. Os adultos, momentaneamente, eu, e os jovens, o Flávio é o líder dos nossos jovens hoje. Eu falando momentaneamente eu, porque nós queremos levantar discipuladores. Eu quero levantar ainda esse ano discipuladores de adultos aqui no nosso meio. Amém, igreja? Ore pelos líderes dos trabalhos, ore pelos membros, ore pelos casais da igreja, ore pelo seu líder. Amém, irmãos? Ore pelo anfitrião da cela. Nós vamos orar isso nesses dias, são os nossos alvos de jejum. Irmãos, eu estou orando pela nossa igreja, eu falei, Senhor, eu quero quando nós chegarmos na nossa igreja, nós talvez não sejamos milhares ainda, mas o culto seja um culto de milhares. Porque tem unção, porque tem graça, porque nós percebemos que o ministério de louvor avançou, porque a mídia tem investimento, porque Deus está capacitando o povo, porque o som está mais agradável, porque parece que os irmãos estão regulando assim o som com mais... Que tudo avance. Estou chamando todo dia agora, desde a semana passada, os irmãos responsáveis por escala de servos, orando por eles lá dentro do meu gabinete, antes de colocar eles para trabalhar ali. Eu quero que as pessoas sejam impactadas lá na rua, estão chegando no prédio, no shalom do irmão, você perceba, estou entrando num ambiente poderoso. Eu quero que você me ajude a orar por isso. Irmãos, eu tenho um desejo que Deus abençoe esse trabalho de drops que os jovens estão começando a fazer, e o trabalho de evangelismo em ruas, escolas, ambientes de trabalho, faculdades, porque esse é o momento de avanço nisso no Brasil. Nós nunca tivemos um tempo em que os líderes nas escolas estão tão desesperados por apoio, mas o diabo, ele quer impedir que o trabalho rompa. Eu queria pedir que os irmãos também orassem por esse trabalho. Eu ouvi do pastor Naor na quinta-feira, esse é o tempo para nós avançarmos nas escolas, né? Todo lugar do Brasil está acontecendo, então quero auxílio seu para nós orarmos por isso. Amém, irmãos? Irmãos, eu não tenho nem o que fazer ainda, mas eu queria pedir para nós juntos orarmos, que eu quero levantar um trabalho de empreendedores. Amém? Os supervisões estão levantando, na ABC levantaram, lá no pastor Ronaldo liberaram. Eu não me vejo nem capaz de fazer isso ainda. Não enxergo nem que a gente tem tanto empresário aqui ou empreendedor que quer participar. Mas eu estou começando a orar e quero dizer que Deus levante pessoas capazes. Porque eu nem quero estar à frente disso, né? Nós temos ido em reuniões nas supervisões, as reuniões são muito boas, os irmãos estiveram lá, Marcelo, Valdir comigo, né? Lucas, meu filho, esteve em Santo André, alguns irmãos já participaram lá com o Dênio Júnior. Eu quero ter um trabalho na nossa supervisão, é mais do que na igreja local, por isso quero que nós oremos. Agora em outubro vamos fazer um trabalho de casais. Eu recoloquei os meus livros ali, não sei, sumiram ali com o meu cartaz, irmãos.
Oh, meu Deus do céu, agora que eu estou olhando. Eu tenho alguns livros que eu escrevi em 2015, talvez você é membro da igreja, eu não sabia nem que o pastor escreveu, eu recoloquei ele ali. Se você está com problema no casamento, conhece alguém que está com problema no casamento, compre, leia, abençoe. Você está abençoando a mim, amém? Abençoando a igreja e está abençoando a pessoa, porque o trabalho é bom, irmãos. É ruim dizer de si mesmo, mas o livro é bom, amém? Então eu quero que nós oremos pelos casais do nosso meio também. Por salvação, todo semestre nós oramos por salvação. Quando você orar por salvação, meu tempo já deu aqui. Você vai orar sempre com 4 alvos. Pastor, quero que meu marido se converta. Como eu oro? Você vai orar: Senhor, inclina o coração do meu marido a Cristo. Faz com que nasça necessidade de Deus no coração dele. E comece a se perceber vazio, angustiado. O coração dele comece a clamar pelo Senhor. Ore isso, porque o Espírito Santo faz isso, amém, irmãos? Segunda oração, ore para que Deus cerque essas pessoas, os seus alvos, em todo lugar de pessoas e situações que apontem para Cristo, que testemunhem coisas que Deus está fazendo. A pessoa entra na internet, tem um pastor. Ela chega no ambiente de trabalho, tem alguém contando testemunho do culto de ontem. Os irmãos estão entendendo? Não é só você falando, em todo lugar. Ela pega o Uber, o cara coloca um louvor. Os irmãos estão entendendo? É isso que eu estou recomendando que você ore, porque Deus vai fazer isso. Guerreie contra forças que prendem a mente das pessoas e impedem elas de aceitarem a Jesus, e peça uma oportunidade que Deus te dê para estar com ela sozinho, o coração dela inclinado, ela tenha dúvidas e você possa entrar com o Evangelho. Quem entendeu, irmãos? Ore dessa maneira, porque você está cooperando e está gerando ambiente para que essa pessoa se converta. Amém? Alguns tipos de jejum, eu disse, jejum é necessariamente abstenção. Nós temos jejum com uma refeição por dia, apenas o jantar ou almoço, com refeições sólidas o resto do período em líquidos. Nós temos jejum de Daniel, que é somente legumes, verduras, frituras e sucos, sem açúcar e sem adoçante. É a abstinência de todo tipo de carne, doces, refrigerante, sucos com açúcar ou adoçante, qualquer tipo de manjar, né? Então esse aqui é um segundo tipo de jejum. Nós temos o jejum parcial, que é a abstenção de apenas alguns tipos de comida: arroz, feijão, carne e macarrão, o resto eu vou comer. É um tipo de jejum que alguém pode fazer. Nós temos o jejum que seria uma dieta plenamente líquida, jejum apenas com sopas e sucos o tempo todo. E nós fazemos aqui na igreja uma mistura desse jejum com esse, ó. Então nós fazemos uma refeição sólida ao dia e o resto do dia permanecemos com líquidos. É o jejum que eu preconizo aqui, é o jejum que eu ensino. Ou jejum completo. Jejum a cada 24 horas eu tomo só água, a cada 24 horas eu como alguma coisa. Amém? Não como mais nada, nem suco, nem sopa, nem nada, só como uma vez ao dia, cada 24 horas é um tipo de jejum. Quantos entenderam? Diga aleluia. Irmãos, eu gostaria de incentivar você a escolher um desses aqui. Houve aqui um período que eu vi os irmãos: qual é o jejum de vocês? Não estou comendo fast food. Os irmãos acabaram o culto de sábado e foram comer pastel. Pastor, mas não é fast food que o pasteleiro demora para fritar. Então não é fast. Irmãos, é jejum Jacó, né? Então, veja bem qual jejum você vai fazer. Eu não sou contra você alternar tipos de jejum. Vou fazer um jejum de uma refeição por dia na primeira semana. Na segunda semana fazer de jejum de Daniel. Na terceira semana eu vou fazer um outro jejum. Mas, amém? Que seja uma abstenção. Peça ajuda ao Espírito Santo, faça uma lista de seus pecados. Por que lista de pecados? Porque nós aprendemos que o jejum é poderoso para quebrar essas coisas. Amém? Fala: Senhor, não quero mais essas coisas na minha vida. Amém? Comece o jejum pedindo perdão, confesse cada pecado ao Espírito Santo. Tome perdão, tome posse do perdão. Perdoe a qualquer que tenha ofendido você. Não adianta você pedir perdão a Deus e não liberar perdão. Amém, irmãos? Busque enchimento do Espírito Santo. Se fala em línguas, invista um tempo orando em línguas.
Eu estou ensinando o livro de Levíticos na escola de ministérios. E tem uma coisa que eu acho interessante, irmãos. Existe a diferença do sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado. A culpa, necessariamente, se você causou dano, você tem que repará-lo. Amém? Então aqui ele está falando também, olha, se você praticou um pecado que exige restituição, na Bíblia, ainda que talvez eu aceite que possa não ser feito assim no nosso meio, na Bíblia a restituição é sempre pagando 20% a mais. Você gerou um prejuízo de R$1.000, você paga 1.200 por irmão. Na Bíblia é assim. Os irmãos sabiam disso ou não? Na Bíblia é assim. Então se você não quer pagar com 20%, pague o que você deve e não fique devendo não. Pastor, eu não paguei porque eu estou desempregado. Então você vá ao irmão e dê satisfações quantas vezes forem necessárias, até que você quite, a não ser que ele perdoe e não queira receber. Amém, amados? Amém? Muito chato o que eu estou falando aqui, irmãos? É, né, os irmãos, Prepare-se fisicamente. Enquanto estiver jejuando, evite ingerir qualquer medicação sem orientação médica. Tem medicação que você não pode tomar em jejum completo. Amém? Não faça exercícios pesados durante o jejum. Você vai ter problemas com certeza. Dentro de sua possibilidade, tente aumentar um pouquinho o tempo de descanso. Não estranhe algum desconforto físico, tontura, dores rápidas, de fome, mau hálito, dores de cabeça, fraqueza, sonolência, cansaço e alguns tipos de enjoo. Às vezes acontecem durante o jejum. Amém? Evite ver televisão, praticar esportes ou fazer muito esforço físico. Define quanto tempo vai separar por oração. Faça um tempo de oração e leitura no momento que você não está fazendo a sua refeição. Durante os seus devocionais, o pastor nos incentivou a ler um capítulo de João por dia. Eu vou mandar agora, no final do culto, para a igreja, um link para você baixar 21 ministrações do Evangelho de João e poder ouvir, caso você consiga fazer isso. De repente você vai copiar num pendrivezinho, colocar no seu carro e fazer isso durante os 21 dias de jejum. Amém? Vou terminar dizendo, irmãos, eu estou matando a minha carne no jejum. Quantos entenderam? Diga aleluia. Ficar mal-humorado em tempo de jejum às vezes é normal. Um pouco mais irritado no normal. Então vigie antes de abrir a boca e terminar com tudo dentro de casa. É normal, você está agredindo a carne. Ela muitas vezes ela fica mais irritada. Quantos irmãos estão entendendo? Amém. Irmãos, são 8h20. Eu sei que eu falei aqui pra caramba, 1h10 de ministração. Infelizmente a gente não conseguiu nem capturar todo o vídeo aqui. Mas os irmãos compreenderam? Nós vamos terminar o culto em 10 minutos. Eu quero orar por quem vai jejuar, mas antes eu queria saber, tem alguma dúvida que alguém quer fazer para esclarecer todo mundo aqui? Pode fazer, se você tem dúvida, pergunte. Às vezes a sua dúvida é dúvida de outro também. Tem alguém que tem alguma dúvida, quer fazer a pergunta? Eu estou com o encargo de responder, de verdade. Pastor, eu quero saber se o jejum é só para quem é batizado. Ok. Não. Amém? Irmãos, boa pergunta. Eu quero responder dizendo para os irmãos o seguinte: se você ainda não aceitou Jesus, eu penso que hoje é tempo de você fazê-lo, amém? Então nós vamos orar agora. Se você não aceitou, enquanto nós oramos, entrando aqui em consagração, entregue a sua vida hoje para o Senhor. Talvez você nunca tenha orado convidando Jesus para entrar. Aí você pensa assim, muitos no mundo falam assim, quem sou eu para aceitar Jesus? Pois é, isso é graça demais, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que se você não aceitar, ele não entra. É você quem tem que convidar para entrar. Jesus se coloca manso e humilde do lado de fora do seu coração e bate a porta suavemente, amorosamente e fala, olha, eu quero entrar no seu coração. Mas uma vez que você já é cristão, a prática é para você. Quantos entenderam?
Então você não precisa ser nem batizado nas águas e nem batizado necessariamente no Espírito Santo. Eu vou jejuar, mas eu não falo em línguas. Porque foi falado em algum momento que orar em línguas é ótimo durante o meu tempo de jejum. Ok, nós temos até tido testemunho de irmãos que têm orado em línguas, né, Gilene? Mas eu não oro em línguas ainda. Às vezes Deus pode te batizar durante o jejum. Amém? Não seja um religioso que acredita que falar em línguas é só dentro desse ambiente. É só quando o fogo levanta. É só se um líder colocar a mão na sua cabeça. Há irmãos que eu já ouvi que foram batizados no Espírito Santo sozinho, irmãos. Os meus 2 filhos, a Ana Clara não fala em línguas ainda não, mas os 2 foram batizados no Espírito brincando, os 2. Tanto o Daniel como o Lucas. Os 2 foram batizados no Espírito Santo brincando, ninguém estava ministrando. Melhor dizendo, na verdade o pastor ministrou o Lucas, mas ele estava brincando no banco de trás, ele estava viajando, o pastor estava dirigindo, ele ministrou, o Lucas recebeu. Ok? Então, eu não sei como explicar os mistérios de Deus. Ele pode batizar você durante o jejum, num devocional, ele pode batizar você no meio do trânsito. Amém, irmãos? Enfim, não é necessário ser batizado nem nas águas, nem no Espírito Santo para jejuar. Alguma outra dúvida? Se você tem, pergunte, por favor. Sua dúvida pode ser do outro irmão também. Não temos? Pastor, eu nunca jejuei. Você fica imaginando, pastor, que mensagem cansativa o Senhor se prestou a pregar nesse domingo. Eu vou dizer para os irmãos, o meu encargo é que todo mundo tenha entendido, para que você saia daqui muito desejoso de participar nesse tempo e ter experiência com Deus. Quantos entenderam isso enquanto eu estou ministrando? Que seja traduzido a minha ministração nessa noite o seguinte: eu estou aqui ávido no meu espírito. Deus, constrange cada membro da Igreja Dínamo São Mateus a jejuar, Senhor. Porque se nós formos sensíveis no nosso espírito, nós vamos ter um avivamento nesse lugar. Irmãos, eu considero a nossa igreja bastante avivada, mas eu quero um avivamento de transformação, um avivamento de mudança de vida, um avivamento de milagres, de uma explosão de salvação em todo lugar. Você abre a boca, a pessoa começa a chorar. Você chega no ambiente, a pessoa fala: nossa, eu estou olhando na sua face, que alegria é essa? Você já saiba o que dizer. Eu quero esse avivamento. Então eu estou falando aqui com muito entusiasmo e grande encargo que nós cresçamos, que você jejue então nesses dias. Amém? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente se você vai jejuar. Mas não estou falando isso aqui para expor de maneira nenhuma. Eu quero orar para que o Senhor nos encha de graça. Amém? Sai do seu lugar, vem à frente, nós vamos encerrar o culto agora.